você tem uma vida ativa praticando atividade física, está melhorando a sua qualidade de vida e a sua saúde. O Guia de Atividade Física para a População Brasileira traz informações e recomendações para que você tenha uma vida fisicamente ativa. Quanto mais cedo a atividade física se torna um hábito na sua vida, maiores os benefícios para a sua saúde. Baixe o Guia de Atividade Física para a População Brasileira agora mesmo. Saúde Brasil apresenta 5 dicas para você se sentir bem com seu corpo e sua aparência ao praticar atividade física. Se você quer se sentir bem com seu corpo e a sua aparência na hora de praticar atividade física, se liga nessas dicas que eu vou te dar. Dica 1. Pratique atividades físicas com as quais você se identifica e sente prazer em realizar. Dica 2. Sempre que praticar atividade física, pense que isso é importante para a sua saúde, em vez de pensar apenas em melhorar a sua aparência. Dica 3. Você é capaz de realizar várias atividades, não importa a sua idade, sexo, cor ou tamanho. Valorize o corpo incrível que você tem. Dica 4. Não se compare com os outros. O corpo de cada pessoa é único, com aparência e habilidades diferentes. Dica 5. Use roupas com as quais você se sinta confortável, em especial para fazer atividades físicas. Aceite, respeite e sinta-se bem com o seu corpo. E pratique atividade física. Isso deixa a vida muito mais leve. Quer mais dicas? Acesse o site do Saúde Brasil. Saúde Brasil apresenta 5 dicas para manter um peso saudável. Saúde Brasil apresenta 5 dicas para manter um peso saudável. Manter um peso saudável traz muitos efeitos positivos. Confira 5 dicas que você pode adotar já. Dica 1. Procure saber se você está com excesso de peso. A obesidade é um fator de risco para outras doenças. Você pode verificar isso utilizando a função Peso Saudável no app Conect SUS. Dica 2. Se estiver acima do peso, perder 5% ou mais pode melhorar a sua saúde de forma geral. Dica 3. Ter uma alimentação adequada e saudável traz inúmeros benefícios e contribui para a manutenção do peso saudável. Dica 4. Alimentos ultraprocessados são pobres em nutrientes e ricos em aditivos químicos, calorias, gordura, açúcar e sódio. O ideal é ficar longe deles. Dica 5. Pratique atividade física regularmente. Uma vida fisicamente ativa traz mais saúde e bem-estar. Lembre-se, cuidar da saúde é um exercício diário e constante. Até a próxima! Quer mais dicas? Acesse o site do Saúde Brasil.
Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Diálogo Virtual. Essa é a 17ª edição desse evento aqui do Grupo de Pesquisa em Estilos de Vida e Saúde, o GPES, da Universidade de Pernambuco, na Escola Superior de Educação Física. Esse é o momento, né, às 19 horas dessa quarta-feira, dia 20 de março, de 2024, é o momento de você compartilhar para os seus colegas que estão interessados na área da saúde, da atividade física, do bem-estar, num super evento hoje, numa super conversa. Já peço para que, se você queira, deixe seus comentários no chat e, sem delongas, já convido o Dr. Gustavo Aires de Arruda, que vai fazer as honras da casa aqui nesse evento. Boa noite, Gustavo. É um prazer tê-lo aqui no Diálogo Virtual. E agora eu passo a bola para você fazer essa apresentação dessa 7ª edição. Tá ficando, cada mês que passa, nós vamos aumentando o número, né? E trazendo eventos com temas muito interessantes e um bom evento para você. Obrigado, professor Daniel. O evento está ficando realmente cada vez melhor. Boa noite a toda a nossa audiência. Eu sou o professor doutor Gustavo Aires de Arruda, sou docente na Escola Superior de Educação Física da Universidade de Pernambuco e coordenador do Grupo de Pesquisa em Estilos de Vida e Saúde, o GPES. Hoje tenho o prazer de mediar o 17º Diálogo Virtual. Aqui o tema, a dimensão espiritual no conceito de saúde. Quero dizer para vocês que esse projeto faz parte da ação do GPES chamada Comunicação em Saúde, a qual tem outros projetos, sendo que todos os projetos têm como objetivo promover a divulgação de conhecimentos científicos sobre o estilo de vida e saúde, de forma simples e objetiva, para profissionais e estudantes da área da saúde, bem como a sociedade de maneira geral. Bom, assim, eu tenho o prazer de apresentar agora o nosso palestrante de hoje, o doutor Aurélio Molina da Costa. Ele fez graduação em Medicina na Universidade Federal do Rio de Janeiro, residência médica em ginecobstetrícia, é mestre em ginecologia, fez mestrado e doutorado em planejamento familiar pela University of Leeds, na Inglaterra, publicou diversos artigos científicos, livros, capítulos de livros, e muitas outras contribuições para a área de medicina e a área da saúde. Coordena o projeto Somos Todos Cientistas, que tem como objetivo a inclusão científica através da divulgação e popularização do espírito e da atitude científica. Foi superintendente da Secretaria de Educação de Pernambuco, foi responsável pelo pioneiro programa de intercâmbio internacional para estudantes do ensino médio da rede pública estadual, denominado Ganhe o Mundo, que teve 1.100 alunos por ano sendo enviados para o exterior e acumulou aí mais de 10.000 alunos ao longo do tempo. Coordena o NUPESB, que é o Núcleo de Estudos e Pesquisas em Espiritualidade Bioética, e preside a Comissão de Educação Médica da Academia Pernambucana de Medicina. Além do currículo, eu gostaria de apresentar outras informações interessantes sobre o doutor Aurélio Molina. Ele se denomina abre aspas, médico ex-carioca da Tijuca dos Anos Dourados e da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Pernambucano honorário e de coração que teve a oportunidade de crescer em várias áreas do conhecimento, como saúde, educação, ciência, tecnologia, inovação e cultura. E experienciar diferentes aspectos dessas áreas, tanto nos campos práticos, teóricos, gestão e produção científica, cultural e educacional. Paralelamente a isso, ele teve ricas vivências em diferentes tradições religiosas e espiritualistas, nas quais pôde beber e aprender um pouco com suas sabedorias. A junção dessas, vamos dizer assim, duas grandes raízes, o tornou um profissional que tem uma mente no espiritual e 2 pés na ciência, e o permite fazer ilações e ter insights que considera interessantes.
como doutor associado e livre-docente da UPE, dentre as várias matérias que ele leciona, tanto na graduação como na pós-graduação, as que se destacam são a de bioética, ciência, saúde e espiritualidade, história da medicina e ética e bioética na pesquisa científica. Professor Molina, muito obrigado por aceitar o nosso convite e fique à vontade agora para iniciar a sua palestra. Muito obrigado, Molina, você que é uma grande referência aí, por estar presente aqui no nosso evento hoje. Oi, Gustavo. Oi, Daniel. Uma honra e prazer enorme estar aqui com vocês essa noite, essa oportunidade de debater algumas ideias, alguns insights. Muito obrigado. Estou muito feliz, viu? E assim, já começar elogiando tudo, não só o programa, o grupo de pesquisa, a temática, mas também a entrada, né? Eu acho as dicas que vocês apresentaram de saúde. Você sabe que eu sou um fã da questão do impacto da educação física na área da saúde. Tem mais impacto que muitas das intervenções, né, que são usadas no dia a dia aqui da atenção à saúde. Mas foram dicas sensacionais. E adorei a musiquinha também, gostei muito. Achei que vocês estão de parabéns no todo. Muito bom. Obrigado, Molina. Tenho certeza que vai ser um show. Você é suspeito de ser muito amigo. Longa caminhada, de produção científica, de aula. Gustavo, eu tinha pensado, veja, eu tenho muito, nos últimos anos, trabalhado muito com a questão da metodologia ativa, inversão de sala de aula, né, onde eu fico aprendendo com os alunos e só no final eu compartilho algumas ideias, algumas vivências, mas muito focado nos alunos, na audiência. Mas aí eu acabei, em vez de fazer uma roda de conversa, eu acabei pensando em passar alguns slides provocativos, vou tentar passar rápido e depois a gente abre um debate que é muito mais importante do que a minha fala. Então, entenda, tá, já que você está se ciceroniano, entenda a minha fala como uma coisa de provocação. Tá? Você sabe que eu defendo que eu não sou dono da verdade, ninguém é dono da verdade, que a verdade é uma coisa construída, o dialógico é fundamental. Então, entenda esse início de slides, né, como uma provocação para a gente turbinar o debate posterior. Tá certo? Posso passar, então? Pode fazer a projeção, aí eu já falo para você se está tudo certinho. Tá bom, então vamos lá. A gente segue. Eu vou ficar sem de ver, tá? Então, qualquer coisa você interrompe a minha fala, sem nenhum problema. Tá bom. E me avisa se houver alguma coisa que não esteja indo bem. Vamos lá, então. Apresentar, compartilhar a tela. Vou botar aqui tela cheia. Vamos quase lá. Tranquilo. Foi? Esperar Apareceu? um pouquinho. Está carregando aqui, só um segundinho. Pronto. Na sua tela aparece aí, eu acho que uma mensagenzinha que você pode clicar em ocultar. Exatamente. Isso. Isso. Pronto. Estamos vendo a tela, estamos vendo você. Tá? Daqui a pouquinho eu vou sumir aqui, mas qualquer coisa eu entro para te avisar se acontecer. Combinado. Tá. Então, o desafio e o convite foi para eu falar um pouquinho sobre o que eu entendi como dimensão espiritual no conceito de saúde. Como o Gustavo falou, né, então, já vou aqui com uma introdução, né? Como o Gustavo comentou, eu já estou, desde 2020, eu iniciei uma disciplina letiva na Faculdade de Medicina, Minas Aberta, a todas as faculdades da área de saúde do campo de Santa Amaro, da Universidade de Pernambuco, uma disciplina chamada Ciência, Saúde e Espiritualidade. Então, vamos para a nona versão, que é o nono semestre. Esse é um assunto que me é muito caro, como o Gustavo falou, eu tenho uma formação sólida na área da produção do conhecimento, mas, paralelamente, eu também, por diversos motivos, tive a oportunidade de beber em várias tradições espirituais, principalmente no cristianismo, né, no budismo, no hinduísmo, um pouco no taoísmo. E aí, quando eu pensei em fazer essa disciplina, eu fiquei muito temeroso vou falar no vulgar, de queimar meu filme dentro da academia. Mas, para minha surpresa,
A proposta não só foi aprovada, como foi aprovada por unanimidade. Inclusive, na época, o pessoal queria que eu colocasse como não eletivo, mas obrigatório. Não é melhor, inclusive porque eu queria ampliar, né? Então, hoje eu já estou aí, do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista meio científico, já estamos aí há quase 4 anos, né, compartilhando algumas visões, que é que eu vou também compartilhar com vocês. Apesar desse momento aqui, eu vou focar muito na questão da área da saúde. Então, o roteiro da apresentação vai ser mais ou menos esse aqui, tá? Conceito de saúde, reflexões e definições sobre religião, religiosidade e espiritualidade, pilares da assistência à saúde, na minha opinião, evidência científica em saúde, evidências da beneficência de religiosidade e espiritualidade para a área da saúde, considerações gerais, implicações práticas e, finalmente, uma recomendação. Tá? Vamos lá, de conceito de saúde. Né? A gente sabe, todo mundo que trabalha na saúde, que antigamente, até o fim da Segunda Grande Guerra, a definição era basicamente ausência de doença. Depois, a Organização Mundial de Saúde, na sua Constituição, no primeiro item da sua Constituição, ela coloca que saúde não é apenas a doença, tá, mas o completo bem-estar físico, emocional e social. Isso foi uma grande ampliação da visão da relação ao complexo processo binômio saúde e doença, mas esse completo até hoje incomoda muita gente, a mim também. Eu acho que ele devia ser retirado. Tá? Depois, desde a década de 70, começou-se a valorizar também, além de falar do bem-estar físico e emocional, pensar nas variáveis, nos determinantes de saúde, isto é, lazer, educação, exercício, trabalho, salário, tá? Uma série de coisas, moradia, habitação, transporte, tá? Que vão impactar na questão de você ter esse bem-estar físico, emocional e social. Isso eu estou falando porque no final eu vou falar do conceito de espiritualidade dentro desse conceito de saúde, essa dimensão espiritual. Então, breves reflexões sobre religião, religiosidade e espiritualidade, que parecem ser a mesma coisa, mas eu considero diferente e a maioria dos autores hoje considera como coisas diferentes. Existem inúmeras definições, eu vou trazer algumas para você. Religião. Então, a religião pode ser definida como um sistema de crenças, símbolos, veneração, organizado, geralmente hierarquizado, que quase sempre possui uma ética e uma moral própria, específica, baseada ou expressa em narrativas, que podem ser orais ou escritas, costumes, tradições, práticas, normas, leis, dogmas, que balizam o comportamento e estilo de vida dos seus seguidores. Eu trago essa imagem do aquáriozinho, tudo certinho, tá? Dentro de um espaço. Tá? Já a religiosidade, a maioria dos autores considera algo diferente. Eu divido religiosidade em 7, 8 tipos, que eu vou denominar aqui A, B, C, D, E, F, G, H. Então, religiosidade tipo A. Tá? A pessoa não vivencia os princípios éticos e morais filosóficos de sua religião ou daquela que se diz professar. Nem se interessa, nem se permite também maior reflexão sobre quaisquer outras doutrinas e filosofia. Tá? A tipo B, a pessoa vivencia da melhor forma possível e, aliás, na pesquisa científica, essa é a religiosidade e espiritualidade que é mais avaliada. Então, a pessoa vivencia da melhor forma possível a doutrina que professa, tentando ser coerente com a mesma e não se interessa nem se permite maiores reflexões sobre qualquer outras doutrinas ou filosofias espiritualistas. Continua no seu aquáriozinho, sabe que tem um mar, mas não interessa o mar em volta dele. O tipo C, a pessoa vivencia da melhor forma possível a doutrina que professa, tentando ser coerente com a mesma, mas se interessa e se permite reflexões sobre outras doutrinas ou filosofias espiritualistas. Tipo D, a pessoa vivencia a sua doutrina, mas bebe, sem preconceitos, em outras doutrinas ou filosofias espiritualistas. Tipo E, a pessoa é ecumênica. Tipo F, sua religiosidade vai além das doutrinas e filosofias espiritualistas. E tipo G, a pessoa se identifica com o todo, independentemente do apelido que você dá ao todo, doutrinas e intermediários. E espiritualidade? Então, eu trago três definições mais comuns do mundo acadêmico sobre espiritualidade. Não é que sejam certas, são as mais comuns. Depois eu vou dizer qual que eu me identifico mais.
Então, uma que é muito frequente é conjunto de todas as emoções e convicções de natureza não material, com a suposição de que há mais no viver do que pode ser percebido ou plenamente compreendido, remetendo a questões como o significado e sentido da vida, não se limitando a qualquer tipo específico de crença ou prática religiosa. Outra definição, outro conceito de espiritualidade: processo dinâmico e pessoal de busca de uma conexão mais profunda com a vida, com V maiúsculo, a natureza, o cosmo e tudo mais do que podemos perceber como sagrado ou transcendental em nossas vidas. Esse é que eu gosto mais. Estado de consciência baseado no entendimento de que a realidade é uma só, indivisível, de que a existência individual neste planeta está em completa conexão, harmonia e interdependência com o universo, visível e invisível, tangível e intangível, isto é, com o fenômeno vida universal. Eu gosto muito desse desenho, né? Que fala assim, que a espiritualidade também, nessa conexão, nesse estado de consciência, é o fim do que algumas tradições espiritualistas chamam da heresia da separatividade. Então, na linha do autoconhecimento, vá fundo, para dentro de si, vá tão fundo, até essa ilusão chamada você desaparecer. Aqui, uma coisa que me é muito cara e que eu defendo com muito afinco, que são pilares da assistência à saúde no século XXI. Eu defendo que tem 4 pilares, tá, que nenhuma intervenção em saúde poderia acontecer no século XXI que não seguisse esses 4 pilares. Quais são eles? Tá? Primeiro é uma assistência à saúde baseada em evidência. Não dá mais, com toda a evolução do método científico na área da saúde, de você utilizar coisas que não têm uma beneficência comprovada. Depois que tiver uma beneficência comprovada, tá? O meu segundo pilar é aquilo que eu chamo de assistência à saúde baseada na bioética. Depois que tiver uma beneficência comprovada, a gente tem que analisar custo-benefício-malefício, porque ela pode funcionar, mas tem um custo inaceitável. Você salva 10 e morre 100 mil porque não existe uma árvore de dinheiro. Então, as escolhas de Sofia, hoje, na minha opinião, têm que ser feitas. E se ela tiver beneficência e um custo bastante acessível, que não onere demasiadamente o setor saúde, você tem que analisar a maleficência, porque ela pode ter um lado bom, ter um custo bom, mas causar muita coisa. Eu até brinco, ó, eu inventei um método que cura enxaqueca. Eu deito a pessoa, dou uma pancada na nuca, tá? 100% de eficiência, nenhum custo, mas a metade dos meus pacientes ficam tetraplégicos, então eu não posso utilizar, tá? Então a maleficência tem que ser avaliada além do custo. Depois, assistência à saúde baseada no humanismo. Gente cuidando de gente, os resultados são melhores. Então, se a gente pode ter um resultado melhor, não só na questão física, que geralmente tem, esse é o princípio do charlatão, tá? Mas também na questão emocional, social, existencial e ambiental. Tá? E, por fim, uma assistência à saúde baseada na pessoa. Hoje está muito em moda essa ser o grande enfoque. Eu acho que ele é importante, mas ele é parte de um todo. Tá? Não existe doença, existem doentes. Cada doença se manifesta diferentemente na pessoa. Cada caso é um caso. Então, a gente tem o direito até mesmo de ir contra a evidência científica. Se você achar a evidência mostra que A é melhor que B, melhor que C, melhor que D. Tá? Mas se você achar que naquela pessoa, naquela comunidade, naquela família, você tem que usar D, é permitido, na minha opinião, do ponto de vista ético, desde que você peça autorização àquela pessoa e explique que, apesar da evidência mostrar que A é melhor que D, você acha que naquele contexto D é possível. Então, a individualização dos casos é fundamental. E eu sou muito duro, já que a gente está falando de espiritualidade, vou mostrar mais à frente algumas sugestões de evidência, eu sou muito duro no que é evidência científica, o que é verdade científica manifesta em termos de beneficência na área de saúde. Então, aqui teria, antigamente, tá, a opinião do especialista, a opinião de um grande nome, de um grande expert, era mais importante do que tudo. Hoje não é mais assim. Tá? Você, para chegar no ápice dessa pirâmide, onde estaria a verdade científica provisória de assistência à saúde, tá? Você só vai se você tiver aquele de um pool de revisões sistemáticas. Está muito próximo. Eu ainda sou mais rigoroso. Eu quero um pool de grandes estudos chamado Megatrial. Mas como são muito caros, centenas de milhões de dólares, praticamente não temos nada na área da saúde, 0,001, que é baseado em vários Megatrial. Então, na prática, o que está mais perto da verdade científica provisória é realmente um pool
de revisões sistemáticas e meta-análise. Vamos lá para falar na evidência ou sugestão de evidência ou indício de evidência na questão da saúde, da benefício da saúde, na questão da religiosidade e espiritualidade. Então, está até desatualizado, tem uns 6 meses que eu fiz essa revisão para uma outra palestra. Tá? Mas se você botar no PubMed, que é o maior banco de dados, o mais confiado, o mais amplo, tá? De dados da área da saúde, se você botar esses descritores, espiritualidade ou religiosidade, sem nenhum filtro, você vai encontrar 30 mil publicações. Se você botar espiritualidade e saúde sem nenhum outro filtro, 17 mil publicações. Se você botar religiosidade e saúde sem nenhum outro filtro, você vai encontrar 3.000, quase 3.200 publicações. Se você botar religiosidade, espiritualidade, saúde sem nenhum outro filtro, você vai encontrar 1.125 publicações. Se você botar agora aquilo que eu considero mais perto da verdade científica provisória, tá? Systematic Review, revisões sistemáticas, espiritualidade e health, sem nenhum outro filtro, foi o filtro que eu coloco assim, para cardiologia, para saúde mental, para qualidade de vida, você vai encontrar 566 publicações. Então, você tem um grande número de publicações. Se você botar Systematic Review, revisões sistemáticas, espiritualidade e saúde, só nos últimos 12 meses, porque isso vem num crescimento exponencial, já são 106 revisões sobre espiritualidade e saúde. Então, eu vou destacar alguns, se alguém estiver interessado, algumas revisões que marcaram a história dessa aproximação da ciência, da saúde e da espiritualidade. Essa revisão de 2009, do Koenig, que é considerado o maior estudioso na questão da saúde e espiritualidade, 2009, vale a pena vocês lerem esse artigo, é muito bom. Tá? Lembre-se, não existe artigo perfeito, tá? Mas esse é muito bom. Espiritualidade e saúde em doenças muito graves. Tá? Essa é uma outra revisão que vale a pena ver, tá? Do Puchalski, da Puchalski. Então, esses dois valeria a pena para você começar a navegar nesse assunto. Vamos agora falar especificamente religiosidade, espiritualidade e saúde mental. Tá? No PubMed, você tem 4.261 publicações só pensando em espiritualidade e saúde mental. Se você botar espiritualidade e saúde mental, tá? Nos últimos 12 meses, você tem 693 publicações. Se você botar revisão sistemática, espiritualidade e saúde mental, sem outro filtro, 154 publicações. Nos últimos 12 meses, sem nenhum outro filtro, você tem 26 publicações. Trouxe algumas aqui que são marcantes. Tá? Esse do Koenig, que é outra pessoa muito importante nessa área, tá? Research on Religion, Spirituality and Mental Health, uma revisão. Você tem esse aqui que foi marcante, que é religião e risco de suicídio, tá? Do Lawrence, que foi publicado no Archive Suicide Research. Esse foi um trabalho que marcou muito a Associação Mundial de Psiquiatria, que resolveu se manifestar após esse artigo. E você tem outro do Luchetti, que é um grande pesquisador brasileiro, que fez um excelente artigo, uma excelente revisão, que é espiritualidade, religiosidade e saúde mental. Então, quem quiser começar a se interessar para essa questão mais focada em saúde mental, acho que vale a pena você ler esses 3. Tá? Então, vou passar rapidamente alguns estudos, para saber que um estudo só não faz verdade científica provisória, assim como uma maioria só não faz verão, mas são só para fazer provocações. Um estudo publicado no American Journal of Psychiatry, em 2000, encontrou uma associação positiva entre espiritualidade e resiliência emocional em pacientes com transtornos mentais graves. Aquele outro que eu falei anteriormente, esse suicídio, mostra que religiosidade, alta religiosidade e espiritualidade está associado com menores tentativas de suicídio, e eles interpretam que possivelmente está associado com menor risco de suicídio. Um estudo publicado no Journal of Clinical Psychology de 2011 mostrou que a espiritualidade está positivamente relacionada com a saúde mental, incluindo menor ansiedade e distúrbio do humor. Um estudo de revisão sistemática publicado no Journal Aging and Health,
2015, sugeriu que a espiritualidade pode ter um efeito positivo no bem-estar psicológico, incluindo redução de estresse, melhor saúde mental e um senso de significado e propósito de vida, na vida. O estudo publicado no JAMA Psychiatry, em 2016, mostrou que a prática de uma religião e espiritualidade foi associada a uma redução significativa do risco de depressão em adultos jovens. Um outro estudo publicado no Journal of Health and Psychology, de 2017, mostrou que a espiritualidade pode desempenhar um papel protetor contra o estresse crônico em adultos, oferecendo uma força interior para enfrentar desafios e aumentar a resiliência emocional. Vamos agora para religiosidade, espiritualidade e saúde cardiovascular, o que levou a Sociedade de Cardiologia a se manifestar mais recentemente. Mesma coisa no PubMed, Spirituality and Cardiovascular Health, sem nenhum outro filtro, 272 publicações. Espiritualidade e Cardiovascular Health, nos últimos 12 meses, 39 publicações. Systematic Review and Spirituality and Cardiovascular Health, sem nenhum outro filtro, 18 publicações. Nos últimos 12 meses, sem nenhum outro filtro, 4 publicações. Novamente, só para florear, enriquecer o debate e provocar, estimular o debate. O estudo publicado no Journal of the American College of Cardiology, em 2008, mostrou que pacientes que afirmaram ter uma maior espiritualidade tiveram uma redução significativa do risco de mortalidade cardiovascular e incidente de eventos cardiovasculares. Um outro estudo publicado no American Journal of Cardiology, em 2009, mostrou que indivíduos que relatam maior frequência na prática religiosa têm menor prevalência de doença arterial coronariana. Um estudo publicado no Journal of Behavioral Medicine, em 2012, mostrou que a espiritualidade pode ajudar a reduzir a pressão arterial em indivíduos com hipertensão essencial. O estudo publicado no Journal of Cardiovascular Nursing, em 2013, mostrou que a prática da oração diária pode estar associada a uma melhor qualidade de vida em pacientes com doença coronariana. O estudo publicado no Journal of Religion and Health, 2016, mostrou que a espiritualidade está positivamente relacionada com melhores resultados em pacientes com insuficiência cardíaca congestiva. Agora vamos para qualidade de vida e religiosidade e espiritualidade. Spirituality and Quality of Life, sem nenhum filtro, quase 5.000 artigos. Spirituality and Quality of Life, nos últimos 12 meses, 573 publicações. Systematic Review and Spirituality and Quality of Life, sem nenhum outro filtro, 267 publicações. Nos últimos 12 meses, sem nenhum outro filtro, 51 publicações. Algumas que eu trago para vocês, essas são aquelas mais marcantes. Association between Spirituality, Religiosity and Quality of Life among Health Adults. A Systematic Review, 2021, vale a pena ler. Esse, religiosidade, espiritualidade e qualidade de vida em pacientes com diálise, uma revisão sistemática do Bulaco. Associação de religiosidade e espiritualidade com qualidade de vida em pacientes com doença cardiovascular, uma revisão sistemática do Abu. Estudo publicado no American Journal of Hospital and Palliative Care, 2011, mostrou que a espiritualidade pode ajudar a melhorar a qualidade de vida em pacientes com doenças terminais. Estudo publicado no Journal of Psychiatric Research, 2012, mostrou que a prática da meditação meditação é uma coisa que tem mais evidência sobre beneficências físicas, emocionais, sociais. É impressionante. Mostrou que a prática da meditação pode melhorar a qualidade de vida e reduzir o sintoma de depressão e ansiedade em pacientes com transtornos de ansiedade. Estudo publicado no Journal of Alternative and Complementary Medicine, 2015, mostrou que práticas espirituais com meditação e oração podem melhorar a qualidade de vida em pacientes com transtorno de estresse pós-traumático. Estudo publicado no Journal of Health and Psychology, 2016, mostrou que ter uma espiritualidade significativa pode estar associado a uma melhor função psicológica e bem-estar emocional em idosos. Estudo publicado no Journal of Religion and Health, 2019, mostrou que a espiritualidade e a religiosidade estão associadas a uma melhor qualidade de vida entre pessoas diagnosticadas com câncer. E isso é mais ou menos um resumo de tudo que se encontra na literatura, tá? Então, com maior a religiosidade, a prática religiosa, a espiritualidade, melhor os scores de qualidade de vida. Religiosidade e espiritualidade em imunidade. Espiritualidade e imunidade, sem nenhum filtro, 225 publicações. Espiritualidade e imunidade, nos últimos 12 meses, 41 publicações. Revisões sistemáticas de espiritualidade e imunidade, sem nenhum outro filtro, 8 publicações.
Revisão sistemática, espiritualidade, imunidade, nos últimos 12 meses, nenhuma publicação, tá? Então, esse aqui não tem nenhuma publicação dos últimos 12 meses, pode ser que tenha, que essa aula foi, esses dados são de 6 meses atrás. Um estudo publicado no Journal of Behavioral Medicine examinou a relação entre a espiritualidade e o estado imunológico em pacientes com HIV. O resultado mostrou HIV positivo. O resultado mostraram que aqueles que tinham uma maior espiritualidade apresentaram uma contagem mais alta de células CD4 que estão relacionadas com a resistência do sistema imunológico. Outro estudo publicado no Journal of Psychosomatic Research examinou a relação entre religiosidade e imunidade em pacientes com câncer de mama. Os resultados mostraram que as mulheres que relataram ter uma maior religiosidade tiveram uma resposta imunológica mais forte em relação aos testes de anticorpos quando comparado às mulheres com uma menor religiosidade. O estudo publicado no Medical Science Monitor examinou a relação entre espiritualidade e saúde cardiovascular em pacientes com doença arterial coronariana. Os pesquisadores descobriram que a espiritualidade foi positivamente associada com uma resposta imunológica mais forte, especialmente em relação à inflamação, o que pode ter implicações importantes na prevenção de doenças cardiovasculares. O estudo publicado no Journal of Health Psychology analisou a relação entre espiritualidade e imunológico em pacientes com esclerose múltipla. Os resultados indicaram uma correlação significativa entre a espiritualidade, a satisfação com a vida e a resposta imunológica mais forte em relação aos marcadores inflamatórios. Terminando a provocação. Tá? Considerações gerais. Primeiro, existe evidência ou sugestões de evidência que a religiosidade e a espiritualidade têm benefícios para a saúde física e mental, para a qualidade de vida. A religiosidade e a espiritualidade pode ajudar as pessoas a lidar com emoções negativas, como ansiedade, depressão, aumentar a capacidade de resiliência em situações estressantes. A religiosidade e a espiritualidade melhora os níveis de pressão arterial, de ativação do sistema nervoso autônomo e da variabilidade de fibrilação cardíaca, diminui a dislipidemia, reduz risco cardiovascular e doença aterosclerótica, além de marcadores de inflamação. A religiosidade e a espiritualidade melhora a qualidade de vida e o bem-estar em geral. Práticas espirituais como a meditação e a oração foram associadas com a redução da pressão arterial e da inflamação no corpo. Práticas espirituais têm um efeito positivo sobre o sistema nervoso autônomo, equilibrando a resposta do corpo ao estresse. A espiritualidade também pode ser uma fonte de conforto e apoio em situações de doença grave ou terminais e cuidados paliativos para o paciente e para os familiares. A espiritualidade desempenha papel importante nas decisões de saúde das pessoas, influenciando escolha como adesão a tratamentos médicos preventivos. Em verdade, é bom ressaltar que 80% quando tem uma associação positiva, mas em 20% a religiosidade e a espiritualidade pode ter uma associação negativa. Somente naqueles casos em que o pessoal começa a dizer, não, eu sou um pecador, por isso estou sendo punido, tá? Deus que está me punindo. Nesses casos, tá? É exatamente o contrário. Os resultados são piores, mas em 80% dos casos é em relação a essas considerações que eu apresentei. E implicações práticas. O que aconteceu? Vendo esses resultados que vêm se acumulando nos últimos 30 anos na literatura científica. Um grupo de estudos sobre a qualidade de vida da Organização Mundial de Saúde, a American Association of Medical Colleges, ou Faculdade de Medicina, em 1999, a Joint Commission for Accreditation of Healthcare Organization, em 2016, a Associação Mundial de Psiquiatria, em 2015, e a Sociedade Brasileira de Cardiologia, em 2019. Por favor, se tiverem tempo, leiam, tá, esses dois relatórios da Associação Mundial de Psiquiatria e esse da Sociedade Brasileira de Cardiologia de 2019, que são excelentes. Entre outras instituições, passaram a recomendar a valorização da religiosidade e espiritualidade dos pacientes na atenção à saúde dos mesmos. Portanto, na minha opinião, a definição do Conselho de Saúde deve ser ainda mais ampliada, de não apenas ausência de doença, mas sim bem-estar físico, emocional, social e, na minha opinião, existencial, espiritual e ambiental. Uma abordagem simples durante a anamnese, conhecida como FICA, ajuda a identificar a importante religiosidade e espiritualidade para cada paciente e suas potenciais beneficências e maleficências. FICA é você, na pesquisa ou na anamnese, perguntar: a senhora ou o senhor tem fé? A fé é importante, a sua religião é importante para o senhor?
senhor tem alguma prática, ou tem uma comunidade de apoio, frequenta algum culto mensalmente ou semanalmente, e como você gostaria que eu abordasse, ou se eu gostaria que eu abordasse isso em algum momento durante o nosso atendimento. Tem várias estratégias. Esse eu acho excelente, fácil de guardar, tá? E ajuda você a introduzir o assunto de religiosidade e espiritualidade, quer na atenção à saúde, quer na pesquisa. O conceito de saúde integrativa, isto é, uma abordagem holística nos cuidados de saúde que incorpora tanto os preceitos e práticas da assistência à saúde convencional, oficial, ocidental e moderna, quanto aquele relacionado com as práticas tradicionais, também denominado no Brasil como integrativos complementares de saúde, PICS, na minha opinião, está cientificamente correto. Não é ou uma coisa ou outra, são ambas. A implementação das PICs, das práticas integrativas complementares, que todo mundo tem muito preconceito, eu também tinha muito preconceito, até resolvi estudar um pouco mais e fazer minha tese de livre docência sobre as práticas integrativas complementares na assistência à saúde à mulher idosa e climatéria, que foi um despertar. Esses dados que eu encontrei, tá, eu comecei a ver na questão de ginecologia e fiquei embasbacado, muitos deles que eu tinha enorme preconceito, mas o dado científico me levou a mudar de opinião. Então, a implementação das PICs deve ser embasada em mais e melhores pesquisas para avaliar suas beneficências e seu perfil custo-benefício-malefício. Mas os estudos preliminares e algumas revisões sistemáticas têm resultados alvissareiros para muito delas. E quando eu digo que deve ser analisado com critério rígido as PICs, mas também a gente deve avaliar com critério rígido aquilo que hoje é oferecido na assistência à saúde. Muita coisa que é oferecido na assistência à saúde não tem uma análise de custo-benefício-malefício bem feita. Muito pelo contrário, o custo é alto, o benefício é pouco e o malefício é muito grande e são utilizadas em larga monta na assistência à saúde. Recomendação final. Então, atenção para a minha recomendação final. Todo mundo preparado? Então lá vai. Na assistência à saúde, baseado em evidências científicas, tenha fé na fé. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Aurélio Molina, pela excelente palestra. Sempre muito bom poder absorver um pouquinho dos seus conhecimentos. Temos aqui, nesse momento, a apresentação de algumas discentes que fazem parte desse projeto de extensão, Diálogos Virtuais, e eu chamo nesse momento, então, essas discentes para apresentação. O nosso docente aqui, que está nos ajudando, o professor Daniel, está aqui entrando a Malena. Malena. Boa noite a todos. Boa noite. Meu nome é Malena, eu sou do curso bacharelado, 4º período, da Universidade de Pernambuco, e faço parte do projeto de diálogo virtual junto com Gustavo Parabéns. E os demais. Muito bom ter você com a gente, viu, Malena? Terlin, Obrigada. Vamos ver se a Terlin está conseguindo abrir ali a câmera e o microfone. Talvez tenha acontecido alguma coisa. Depois ela se apresenta também. Então, nós temos algumas perguntas que estão chegando e eu vou pedir aqui para a Malena, ela pode fazer. A gente recebeu algumas perguntas, inclusive, por WhatsApp, algumas estão no chat, a gente vai dar atenção para no chat e vamos tentar também atender algumas do WhatsApp. Tá bom? Malena, você pode fazer aí a pergunta, então, que você recebeu? A primeira pergunta tem: como a dimensão espiritual da saúde é ensinada no curso da área da saúde nas instituições? Boa. Muito bom, Malena. Malena, quando eu estava preparando para iniciar essa disciplina, eu fiz uma revisão na literatura e eu tomei um susto. Né? Como você tinha disciplinas, na maioria, assim, no mundo inteiro, nos cursos da área de saúde. E a gente tinha muito pouco no Brasil, ainda tem muito pouco no Brasil, mas no mundo inteiro já havia toda essa tendência, eu li pela recomendação
que eu disse inicialmente nas considerações práticas, né? Algumas desde no início de 2000, final de 99, de 2000. Então, no mundo inteiro, já está sendo ensinada, e isso que eu apresentei já está sendo colocado, se a gente valorizar essa dimensão espiritual no atendimento e na pesquisa. No Brasil tem muito pouco, né? Inclusive não só na graduação, curso de mestrado, curso de doutorado, tem programa de doutorado só em espiritualidade e saúde. Para mim foi uma surpresa, porque inicialmente eu tinha preconceito também, né? E fiquei surpreendido. Mas então, na nossa UPE, tá, a gente conseguiu introduzir essa eletiva, e a gente tem alunos de medicina, de educação física, de enfermagem, de odontologia participando. Mas o primeiro passo é a gente quebrar aquilo que eu tinha, que era o preconceito, tá, em relação a essa discussão de religiosidade. Lembra que, para mim, religiosidade, espiritualidade e religião são coisas diferentes. Não está ensinando religião, a gente está ensinando baseado na ciência. Eu não posso negar os dados que eu estou vendo, tá? Que é importante essa dimensão das pessoas. Isso tem implicância, tá? Impacto positivo na maioria dos casos, 80% dos casos, um impacto positivo na saúde. Marcantes, tão marcantes, né? Que a Sociedade Brasileira de Cardiologia resolveu dizer, tem, atenção, gente, acorde para Jesus, tem que conversar sobre isso nos cursos. Mas acho que a caminhada ainda é longa. Você tem razão, a caminhada é longa. A gente está apenas começando. Molina, eu vou pedir só para você tomar cuidado com o seu microfone, porque às vezes ele está batendo e está... Tá, perdão. Vou ficar mais atento. Tá? Nesse momento, então, vamos passar algumas perguntas aí na tela, Malena. Eu peço para que você faça a leitura dessas perguntas, tá bom? E aí o professor Molina, o doutor Molina, continua com as respostas aqui. A doutora Francis comenta: parabéns, doutor. Como a dimensão da espiritualidade é abordada no SUS? Eita, boa pergunta. Eu acho que tem sido abordado através das práticas integrativas e complementares. As práticas integrativas e complementares, por definição, elas têm uma abordagem mais holística. Tá? Elas abordam a questão física, mas também a questão emocional, coerente com aquilo que eu defendo como definição de saúde. As questões existenciais, as questões espirituais e as questões ambientais. Então, apesar da enorme resistência, tá, na sua implementação, hoje está consolidado, principalmente na atenção básica, tá, as práticas integrativas são as 29, e para minha surpresa, eu tenho trabalhado muito em pesquisa, verificando como os profissionais de saúde estão utilizando as práticas integrativas lá na ponta, e tem sido muito baixo. Apesar de ser oferecida, praticamente as pessoas não conhecem, os pacientes não demandam, tá, mas aqueles que usam, tá, estão muito felizes. Eu acho que isso é um processo contínuo, que vai aumentar, tá, mas o importante é que o SUS assumiu e resistiu à implementação das práticas integrativas complementares em saúde. Então, hoje, elas estão disponíveis no SUS e a tendência é que elas sejam mais utilizadas, e eu não tenho dúvida, naquela visão do conceito integrativo, as duas coisas vão ser utilizadas. Engraçado que na prática privada, a utilização das PICs é muito maior do que na prática pública, né? Então, esse preconceito na prática privada já está quebrado, tá? Mas a gente precisa quebrar na prática pública. Vamos para mais uma pergunta aqui. Vai passar na tela. Pode ler, Malena. A Tainá Maria pergunta: quais os instrumentos para a avaliação da religiosidade e espiritualidade apresentam melhor aplicabilidade nas pesquisas científicas? Excelente pergunta. Excelente. Veja, talvez, na minha opinião, talvez até por medo, tá, se utiliza sempre a expressão religiosidade e espiritualidade, mas poderia ser, na minha opinião, poderia ser usar também a palavra fé. Não religião, mas fé, tá, com um grande impacto. Então, você tem vários instrumentos, tá, para você avaliar. Não existe instrumento perfeito, não existe pesquisa perfeita. Na área da saúde não existe pesquisa perfeita, todas têm fortalezas e fraquezas. Os instrumentos, não existe instrumento perfeito para medir religiosidade e espiritualidade, mas o FICA é bom, o espírito é bom,
o Azimuth, tem vários, tem pelo menos uns 10 ou 15. Se ela colocar, tá, no Google mesmo, instrumentos para medir redes de espiritualidade, vai aparecer, tá, vários instrumentos bem consolidados. O pessoal da USP usa um mais completo, tá, um pouquinho maior, tá? Mas existe validados, todos são validados, não são perfeitos, são validados, que podem se utilizar em pesquisa. E aí você começa a analisar através de instrumentos, se você pode dizer que essa pessoa tem maior ou menor espiritualidade, e aí, através desse critério, tá, você comparar com os desfechos, outcomes, etc, etc. O Nurses Study, que é um estudo de coorte, que você acompanha ao longo do tempo, tá, com enfermeiras, tá, mostrou com esse instrumento que as pessoas que tinham maior religiosidade e espiritualidade, tá, tinham melhor desfecho em quase tudo. É realmente marcante. Se você for uma pessoa da ciência como deveria ser, com a mente aberta, você fica realmente impressionado, mesmo sabendo que pode ter vieses, né? Você pode ter algumas análises tendenciosas, mas, no geral, os dados são muito impactantes positivamente. Temos aqui muitas pessoas também aplaudindo a palestra, tá? Paulo Cavalcante, Nicole Caroline, muito bom, Helena Bispo batendo palmas, Danilo Moreno, e com certeza até o final da nossa conversa aqui ainda teremos muitas mensagens. Imagina se fosse o contrário, hein? Estavam liquidados, viu? Convidaram o cara e ninguém gostou. E vamos agora então para mais uma pergunta. Passo a palavra aqui para a Malena. Bora lá. E de Carla Araújo. Boa noite, professor Aurélio. Saudade das aulas. Pergunto: seria coerente discutir o ensino e a abordagem da espiritualidade em um contexto de Estado laico? Excelente pergunta. Excelente pergunta. Então, veja. Nós estamos analisando religiosidade e espiritualidade num conceito científico. E aí, no Estado laico, ele tem a obrigação, né, de oferecer, não fechar a porta, não virar uma seita científica que onde só vale, por exemplo, a dimensão física e esquece a dimensão emocional, espiritual e outras dimensões. Mas mesmo, tá, na dimensão física, tá, a espiritualidade, como eu mostrei, e qualquer um pode adentrar, vai fazer sua pesquisa formal ou informal e vai ficar estarrecido com os resultados, né? Então, o Estado laico ele tem que garantir que a ciência seja exercitada de uma maneira não preconceituosa, livre, e não apenas com foco, que aliás, é um problema. Nós temos um Estado laico, né, onde a assistência à saúde não é praticada, na minha opinião, da maneira adequada. Ela é enviesada por interesses econômicos. E como é enviesada por interesses econômicos? É na assistência à saúde onde se valoriza muito mais a doença do que a saúde, né? Então, o Estado laico tem o direito a garantir total liberdade, inclusive a liberdade de cátedra e liberdade de pesquisa. Então, eu acho que se discutir espiritualidade, tá, e seus impactos positivos e negativos para a saúde da população, eu acho que é coerente com o Estado laico, tá, e o Estado laico deve garantir que essa abordagem, esse campo de pesquisa seja melhor investigado e oferecido e as conclusões sejam tiradas. No momento, na minha opinião, tá, veja, o meu caminho, eu me considero um espiritualista, mas o meu caminho para a espiritualidade é o que a gente chama na tradição oriental Jnana Yoga do conhecimento. Eu só consegui chegar à espiritualidade através da ciência. A ciência que me mostra hoje, por exemplo, a ciência mostra hoje que tudo é um paradigma científico, tudo tem interligado, tudo tem a ver com tudo, tudo influencia tudo, tudo é energia influencia energia, né? Quando Einstein chutou o pau do barraco e diz, olha, aqueles que consideram matéria não existe, tudo é energia, a energia vibrando de uma maneira que dá a sensação de algo material. E energia no mundo quântico, não precisa nem no mundo quântico, energia influencia energia, né? Informação, energia, ações, energia, pensamento, energia. Então, hoje, pelo menos para mim, mesmo sendo muito crítico, hoje fica muito claro, tá, que a espiritualidade é uma dimensão que sim, tem grandes impactos, e 80% das vezes positivos na saúde das pessoas.
E esse campo não deve ser sonegado como um campo de pesquisa, tá? Nem como um campo de assistência à saúde. Minha opinião, tá? Posso estar completamente errado, mas como eu já fui muito preconceituoso e mudei de lado, tá? Eu me permito defender a minha opinião até que me provem o contrário. Muito interessante essas questões aí, todas questões muito boas, né? Questões muito interessantes. E estão chegando novas questões, mas agora a gente vai apresentar aqui mais uma estagiária do projeto Diálogo Virtual, a Terlin. Terlin, pode abrir seu microfone e se apresentar brevemente, por favor. Boa noite, Terlin. Boa noite, professor Aurélio. Eu me chamo Terlin, sou discente de bacharelado, sou do 5º período da ESEF. Estou aqui para aprender junto. Vamos passar uma legal, pergunta. Você está de parabéns, você e Daniel, né? Que conseguiram Tem uma equipe grande. Envolver os estudantes da educação física nesse processo lindo de vocês aí, né? Estão trabalhando com a gente já faz algum tempinho. Bacana, obrigado, professor Molina. Eles estão trabalhando com a gente já faz algum tempinho, tem uma equipe grande. E, Terlin, pode fazer a leitura, então, da pergunta que está na tela para a gente? Arli Ramos de Oliveira. Gostei demais da exposição, doutor Molina. Religião e espiritualidade trabalham juntas? O que seria um milagre na área médica? Que legal. Só mandar um abraço aí para o professor Arli, lá de Londrina. Grande abraço, Arli. Oi, professor Arli, legal, né? Eu acho que foi... Eu acredito não, isso é uma... Eu acho que existem 4 leis universais, né? Na ciência, na filosofia, que é. A primeira é hoje o atual paradigma, tudo tem a ver com tudo é um grande um grande óleo, um grande eco, uma grande unidade, um grande sistema, uma grande teia, né, a maneira como você quer. Molina, o microfone só está batendo, a gente perdeu um pouco. Então eu vou ficar segurando. Então, eu diria, tá, que existem 4 grandes leis universais, tanto na ciência, na física quântica, quanto na filosofia, né? Que tem vários apelidos ao longo da história da humanidade, mas que a gente pode definir como primeiro é o atual paradigma científico. Né? Tudo está interligado, tudo é interconectado, tudo é grande teia, tudo é grande óleo, tudo é grande eco, tudo é grande sistema. Tá? Se você analisar na saúde, tudo isso tem um aspecto social, emocional, ambiental, tá? Físico, etc, etc. Segunda lei é a lei que tudo está em constante transformação. Tá? Como já dizia os pré-socráticos, né? Heráclito dizia, quando o homem entra no rio pela segunda vez, nem o rio é o mesmo, nem o homem é o mesmo, né? Tudo está em constante movimento. Isso é básico na ciência hoje de ponto, ou na física quântica, ou qualquer outra. Tudo está em grande transformação, em grande movimento. O movimento é a terceira lei, o movimento é resultado da polaridade, do yin e do yang, polo negativo, polo negativo, tá? Isso está presente também em todas as dimensões do conhecimento. E o quarto, tá, para responder ao nosso colega, tá, é o acúmulo quantitativo gera o salto qualitativo. Você bota energia no elétron e pula de órbita. Tá? A gente vai refletindo, aprendendo, daqui a pouco a gente dá um salto na vida da gente. Ou faz a graduação, depois faz o mestrado, depois faz o doutorado, etc. E vai caminhando, a gente vai pulando, a gente vai crescendo. E eu acho que esse é o momento. Tá, essa 4ª lei explica o que está acontecendo na espiritualidade, na ciência, tá, e na saúde, essa aproximação. Eu acho que houve um acúmulo quantitativo. Tá? Por exemplo, na área da saúde, você tem mais de 20 anos de trabalhos, né, que foram se acumulando a ponto de ser impossível negar. Né? A ponto de a Sociedade Brasileira de Cardiologia vir a público e fazer um belíssimo manifesto, um belíssimo documento sobre, tá, uma revisão das sugestões ou indícios ou até mesmo evidências científicas para a saúde cardiovascular. E ela botou a cara para a tapa. A mesma coisa aconteceu com a Associação Mundial de Psiquiatria. Então foi esse acúmulo de informação e que está numa curva exponencial, né, que levou a gente a dizer, eu posso até não gostar, tá? Mas a ciência diz que a coisa existe, funciona, tá? E eu não posso sonegar beneficência como profissional de saúde. Aquele primeiro da teoria principalista da bioética, eu gosto muito, a gente acha que é muito limitado, mas eu gosto muito, ela pode ser ampliada. Tá?
primeiro compromisso de um profissional de saúde é fazer o bem, é beneficência, não fazer o bem, fazer o maior bem possível, não só fazer o maior bem possível, fazer o maior bem possível, o maior número de pessoas possíveis. Se a literatura científica, mesmo para nós somos céticos e críticos, como todos nós devemos ser na área da ciência, os dados mostram que você estava errado, o seu preconceito era preconceito mesmo, você tem que baixar a guarda, aceitar, tá? Exigir cada vez melhores trabalhos, tá? Mas dizer, uau, tá? Eu tenho que me preocupar com isso, eu tenho que pelo menos fazer uma reflexão com isso, ou pelo menos eu tenho que deixar de ser preconceituoso. Molina, aproveitando essa pergunta aí do Arli, né? Que foram duas aqui, né, conectadas. E, assim, recorrendo também à sua experiência profissional, né? Quando ele fala que o que seria o milagre na área médica. Na sua experiência, já existiram aí momentos em que outros médicos, você tiveram essa experiência, bateram de frente ali com algo que, digamos, inexplicável, se não fosse por uma via como essa que está sendo abordada aqui, e como foi a reação, de repente, desses médicos, dessas pessoas que você conheceu no percurso, talvez não só os médicos, né, os pacientes também, em algum momento ali desiludidos e acabam se surpreendendo e descobrindo algo no percurso. Veja, então, eu particularmente, na minha experiência em saúde, eu já tive uma experiência muito rica, né? Por exemplo, quando eu ainda estava no Janeiro, no consultório eu fazia parto de Cochrane, e na universidade, tá, eu era oncologista clínico na área de toxicologia mamária, tá, ovário, vulva e neoplasia tofológica gestacionais. E eu acompanhei minha primeira tese, meu primeiro estado foi sobre câncer de ovário. Na época eu achei que a gente ia curar o câncer de ovário, estava chegando um quimioterápico chamado cisplatina, e a gente achava que ia resolver o câncer de ovário, que eu acho nojento, eu chamo ele do nojento, porque demora a dar sinal, quando dá sinal, mesmo quando o diagnóstico é precoce, ele não se resolve, não se cura, tá? Eu nunca tive uma experiência de dizer assim, olha, isso aqui para mim é um milagre. Eu aceito a visão de, desde que você não tenha chegado no ponto de não retorno, tipping point em inglês, tá? Essa economia, essa relação imunológica, tá? Esse verdadeiro sistema que é o corpo humano, tá? Ele pode ser influenciado por diferentes fatores. Fatores físicos, tá? Fatores emocionais, fatores sociais, e você pode reverter doenças que teriam uma evolução vamos dizer assim, para a morte, tá? Eu nunca tive uma experiência de um paciente, por exemplo, oncológico com câncer, tá? E câncer avançado, e eu acompanhei quase durante 7 anos, era a minha subespecialidade, eu nunca tive nenhuma reversão, tá? Mas tive resultados que são, eu considero, sensacionais. Eu tive uma paciente que chegou para mim, tá? Ela só tinha metástase, era um pequeno câncer de mama com metástase por todo o corpo, tá? E todos nós, pela ciência oficial, nós dávamos para ela, tá, uma sobrevida de no máximo 6 meses. E ela se encontrou, tá, espiritualmente numa caminhada, e ela teve uma sobrevida, tá, de 5 anos, né? Eu acredito isso muito ao estado de mudança dela, porque eu acompanhei e vi como ela mudou, como ela se encontrou, né? Teve uma resposta existencial, e eu acho que isso melhorou muito a economia dela. Talvez se tivesse tido isso antes, talvez, como os dados mostram isso, os dados são impactantes, tá? Os desfechos de saúde são melhores quando você está bem do ponto de vista existencial, você conseguiu responder quem sou eu, de onde vim, para onde vou, o que estou fazendo aqui no planetinha azul, tá? Ou dizendo, eu tenho aqui, eu não sou só esse corpo físico, tá? Eu sou uma coisa muito mais ampla, estou relacionado com o universo, eu interajo com o universo, e você começa a ter uma vida mais coerente com isso. Eu acredito, olhando os dados, que sim, você pode considerar, talvez, tá, que algumas coisas possam acontecer e você dizer que é milagre. Eu não tive essa experiência, tá? Eu acho que teoricamente é possível, cientificamente é possível, mas eu não vivenciei nenhum desses casos. Os casos que eu conheço,
tá? Que se relata milagre, praticamente todos. Só tem um que eu acho que foi muito legal, tá? Dos relatados na literatura. Tá? Todos os outros eu acho que foi erro médico. Assistência à saúde é muito difícil, tá? A gente erra muito, bom médico é aquele que erra pouco, tá? E reconhece os erros rapidamente, tá? Mas os que eu conheço foram mal diagnosticados, né? É uma coisa, você vai, olha, com essa paciente, todo mundo, eu acho que ninguém, até mesmo eu, não daria mais de 6 meses para ela, e ela sobreviveu 5 anos. Então, você fazer uma afirmação, tá? Cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa, você não afirmação dizer, você vai morrer, a pessoa não morre. Ou então, você errou o diagnóstico. Tá? Não é incomum a gente na área da assistência à saúde errar o diagnóstico. Tá? A gente tem que errar pouco, reconhecer o erro e estar aberto para ouvir outras opiniões. Muitas vezes você vai por um caminho errado e alguém diz, doutor Gustavo Molina, não vai por aí não, olha aqui, o caminho é esse aqui. Aí você diz, eu estava no caminho errado. Tá? E isso eu acho que é mais frequente. Tá? Mas pode acontecer, eu acho que teoricamente, cientificamente, eu acho que o milagre é factível. Interessante, muito bacana essa sua ponderação, né? Que é a necessidade de analisar todos esses elementos. Vamos então para mais uma pergunta. Terlin, por favor, você pode ler? O Paulo Cavalcante comenta: uma temática muito importante para a área da saúde. Parabéns. Doutor, como você vê a dimensão espiritualidade e cuidados paliativos? Olha, Paulo, é um dos campos, assim, mais, além dos resultados serem inegáveis do ponto de vista da melhora do bem-estar do paciente, tanto na dimensão, muitas vezes na dimensão física, melhora a resistência para a dor, né? Mas da dimensão emocional, social, tá? É uma das áreas mais bonitas, tá? E dos melhores resultados da questão da espiritualidade. Nessa disciplina já tem um dia que a gente só fala sobre espiritualidade e cuidados paliativos. E tem vídeos maravilhosos para você ver. Tem alguns que realmente você... Ainda hoje eu faço a provocação, depois abro a roda do debate, tá? Mas eu ainda me emociono vendo alguns resultados, alguns depoimentos de como no cuidados paliativos, tá? A questão da espiritualidade é muito legal. E aconselho, eu acho que eu vivi essa questão do cuidado paliativo com esses pacientes, eu fazia, de certa forma, cuidados paliativos também, né? Mas eu acho que a doutora, a guru, a pessoa que tem uma pessoa maravilhosa, um ser humano maravilhoso, que eu aconselho todos vocês verem os vídeos dela, que é a doutora Ana Cláudia, tá? Que trabalha com cuidados paliativos lá na USP, em São Paulo. A Ana Cláudia Arantes, eu acho que é o último sobrenome dela. Vale a pena você ler o livro dela, A Morte é um lugar, um momento que vale a pena, um dia que vale a pena ser vivido, mas todos os vídeos dela, os diálogos dela, as lições que ela dá de vida são absolutamente maravilhosas, encantadoras e fundamentais no cuidar, né? A gente tem que, a área da medicina, por exemplo, está dando uma grande transformação, porque a gente tinha a medicina é a arte de curar, tá? E hoje a gente está aprendendo, inclusive com a enfermagem, que faz isso muito melhor do que a gente há muito tempo, tá? Eles defendem que a enfermagem é a arte do cuidar e do acolher, e a gente está modificando também na medicina, tá? A medicina, toda a área da saúde tem que ser a área de acolher, cuidar, tratar se a gente tiver alguma evidência que o tratamento funcione, tá? E curar se for possível. Mas acolher e cuidar, gente cuidando de gente, é o paradigma, tá? Daqueles pilares. Se eu invertesse, eu ia botar ele como primeiro. Tá? Assistência à saúde baseada no humanismo. Gente cuidando de gente, os resultados são melhores e é obrigação de todos nós. Tá? Eu até brinco, antigamente se dizia, o cara é muito bom, ele é muito bom, um cavalo batizado, tá, mas ele é muito bom. Não existe mais cavalo batizado na área da saúde, porque se você é um cavalo batizado, se você não acolhe, se você não cuida, se você não é humano no tratamento, você está sonegando beneficência. E não é ético sonegar beneficência. Portanto, você ser mal educado, grosseiro, não ser acolhedor, não ser humanista na área da saúde, na minha opinião, você não está sendo ético. Você está equivocado. Tá? E a gente não deveria admitir nenhum colega, se você vê algum colega tratando mal
desrespeitosamente um paciente, você deve se posicionar, tá? Ou publicamente, ou no particular, dizer, o senhor está errado, tá? E se o senhor repetir isso, tá? O senhor vai ter um adversário e eu vou levar à frente. Se for preciso, me procure que eu fico junto, tá? E a gente não pode admitir, tá? Que nenhum profissional de saúde não acolha, tá? E não cuide do seu paciente e dos seus familiares. Excelentes reflexões, Molina. Entra aqui agora mais uma pergunta. Vou pedir para Malena fazer essa pergunta. Depois a Sherlyn faz a próxima. Eu adorei essa pergunta. Sou a praticante de yoga. Então, a doutora Francis Paula pergunta: a prática do yoga pode ser considerada uma prática espiritual? Sim, não, depende do seu mestre, né? Porque você tem a Hatha Yoga, você pode fazer a Hatha Yoga, que é a yoga só do posicionamento físico, tá? E não fazer nenhuma reflexão maior sobre a questão de yoga. Yoga significa religar. Religar o quê? Se você está fazendo só física, religar você com o seu físico, não. Tá? É religar com aquela dimensão que eu coloquei maior, né, de você com o universo. Então, todas as outras yogas, tá, por definição, elas são espiritualistas. A Hatha Yoga, se você fizer também a sua meditação, ou cada posicionamento você fizer, tá, você fizer um gestualdo, você pode utilizar o gestual na Hatha Yoga, tá, que significa, pelo menos, uma manifestação, tá, uma intenção de uma reconexão com alguma forma de energia, tá, ou alguma dimensão do ser humano. E aí sim a yoga, tá, e os trabalhos são muito bons, viu? Tá, existe um site que, engraçado, eu não consegui acessar na minha última aula da minha disciplina letiva, deve ter havido alguma confusão grande, mas ele é excelente, tá? Chamava Mapa das Evidências. O Mapa das Evidências, tá, que era do CAPCIM, que era um grupo de práticas integrativas da Biblioteca Virtual de Saúde do Ministério da Saúde, tá, mostrava todas as práticas integrativas e todos os possíveis desfechos, tanto físicos, emocionais, sociais. Tá? E o que tinha de literatura científica apontando, tá, ou porque funciona ou não funciona. E quando você entrava na yoga, tá, assim como na meditação é a melhor de todas as PICs, os resultados são a melhor de todas as PICs, tá? Mas na yoga você tinha resultados muito bons, tá? Eu entendo a yoga mais como religar, eu faço a minha yoga todo dia, mas é muito mais cantando mantras e silenciosa, mas eu todo dia, quase todo dia, tá? Mas quem faz a Hatha Yoga só com posturas, e na hora da postura você fazer também uma meditação ou fazer uma intenção, não tem dúvida que funciona muito bem. E esse é o Mapa das Evidências, vale a pena ver. Gente que não acredita, procure o Mapa das Evidências, vai ficar de queixo caído, viu? Olha o que eu estou dizendo, vai ficar de queixo caído. Na minha disciplina de História da Medicina também, tem uma aula só sobre isso, os alunos apresentam, tá, com total liberdade qual que ele vai escolher, e é sempre sensacional. Você, quer ver uma? Para chutar o pau da barraca e todo mundo ficar dizendo, não é possível. Tá? Aromaterapia, tá? Para mim era bruxaria, tá? Não tinha cabimento. Aí quando eu fui fazer minha tese de livre docência, aromaterapia, tá, na atenção à mulher idosa climatérica. A aromaterapia funcionou. Tá lá, eu não posso negar o que eu vi. Eu mudei completamente, tá, de preconceito. Você fala sério, tá, que é aromaterapia. E hoje funciona. Sinto muito, você é tão preconceituoso como eu era, sinto muito. Vai ter que ler os dados para mudar de opinião. Como é que é isso? Aí depois a gente tenta explicar a associação que a gente encontrou. Existe até hipóteses muito, muito interessantes que precisariam ser testadas. Mas primeiro você encontra a associação. Depois você tenta explicar como é que essa associação acontece. Mas a associação está lá. Molina, temos aqui mais uma pergunta. A Sherlyn vai fazer essa leitura e depois eu tenho mais uma provocação. Passo a palavra. Beleza. O Danilo Moreno pergunta: quais as práticas de atividade, exercício físico, estão mais relacionadas à espiritualidade? Boa, Danilo. Primeiro dizer que eu sou fã. Eu já disse logo no início, eu sou um fã. Gustavo, sabe disso, como eu provoco ele tem tudo isso, mas eu ainda provocava mais ainda.
É impressionante, tá, o impacto da atividade física com a saúde, tá? Inclusive na oncologia, né? Atividade física tem um impacto sensacional na diminuição do risco de câncer de mama e em vários outros cânceres, tão bons quanto intervenções que a gente gasta um dinheirão, que tem custo e que tem maleficência, tá? Então, a atividade física você pode fazer, como estava a questão da yoga, que é uma atividade física também. Você pode fazer durante o seu exercício físico, né, Tai Chi Chuan, alguns fazem Tai Chi Chuan, tá, vários outros que você, na hora que você está fazendo o exercício físico, você pode tentar fazer essa reconexão com algo maior, tá? Você perceber, tá, você, no seu exercício físico, essa conexão que eu chamo do grande campo quântico, tá? Esse todo, cada um pode chamar do que quiser, tá? Eu chamo essa conexão, tá, desse maravilhamento. Você está fazendo esse vídeo, que coisa maravilhosa. Meus músculos estão movendo, tá? Os meus músculos são moléculas, essas moléculas são átomos, todos os átomos são formados por uma energia quântica, é a mesma energia desde o olha o que a ciência diz pra gente, que todo o seu corpo físico. A gente pensa, eu tenho 40, vamos pensar aqui, tá? Eu tenho 40 anos, tá? Você tem 40 anos, mais 9 da sua mãe, e 13,7 bilhões de anos, porque não existe nenhuma molécula que forme você, tá? Que não é a mesma energia do Big Bang. É a mesma, é o mesmo quanto de energia. Olha, só de você fazer essa reflexão, ou você endoida, ou você tira o chapéu de uau, que maravilha, eu estou me exercitando aqui, pá, mas o vento, tá, essa árvore, tá, que podia ser uma viagem, e hoje isso é ciência. Você pode até querer negar, mas você faz. Houve um prêmio Nobel de 1947, eu acho, que é o Albert Schweitzer, que ganhou o prêmio Nobel da Paz, está defendendo o que ele chamava a ética da reverência pela vida. Então, ele só tem quase 80 anos. Quer dizer, é isso, a gente fica maravilhado de fazer parte desse todo. É uma coisa muito especial, é um privilégio eu estar fazendo exercício físico. É um privilégio eu fazer, tá, uma yoga, fazendo uma respiração, tá, de Patanjali, tá, sentindo o ar entrar, sair, tá, e se relacionando com o seu corpo físico. Uau, isso é verdade. Você pode dizer que você está viajando. Não estou viajando, isso é ciência, é verdade. É difícil a gente aceitar, isso eu compreendo, mas é ciência. Você é muito mais legal do que você imagina. Você faz parte de uma grande viagem do universo. Tá? Você é formado da mesma energia, dependendo do nome que você chama, da mesma energia do Big Bang. A mesma, 13, não tem um quanto de energia que forma os seus átomos, que forma as suas moléculas, que forma os seus tecidos, que formam você, seus órgãos, formam você, que não seja feito da mesma energia do Big Bang. Durma com a confusão dessa, mas é verdade. Entra na viagem e aproveite, seja feliz. Molina, e aí a minha provocação. Pensando em tudo isso, né, mas também fazendo um contraponto, como fica a questão dos estudos que às vezes não consideram alguns aspectos metodológicos importantes e que já, né, às vezes, o método em si tem a falha para chegar na conclusão. Exemplo, não teve um grupo que foi testado sem a intervenção, né, de interesse ali. E fez um grupo único, por exemplo. Uma outra questão, o efeito placebo. Né? A pessoa poderia estar recebendo qualquer outra coisa se tivesse o grupo, que é o grupo que vai receber um tratamento que não é aquele o foco. Né? Olha, e aí, como ficam essas questões? O que você poderia dizer sobre isso? Estimulando também, de repente tem muitas pessoas aqui que estão pensando em se aventurar, começar a pesquisar, né, nessa área, e para que a gente de fato consiga trazer mais informações para os profissionais, mas também estimular pessoas que querem fazer pesquisas mais cuidadosas, mais rigorosas. Boa,
Excelente pergunta. A gente não pode abrir mão, né? A gente se conhece, como a gente valoriza o método científico, que tem limitações, a gente sabe que tem limitações, tem fortalezas e tem fraquezas, mas a gente não pode abrir mão da rigorosidade científica, tá, quando analisa qualquer coisa, desde as práticas espirituais, tá, ou das PICs, tá, ou também das não espirituais, que é a minha grande briga, porque a gente exige esse rigor da questão da espiritualidade e tem que ser exigido, tá? Para não comer gato por lebre, tá? Um estudo de intervenção, o melhor desenho é caso controle, estudo randomizado, controlado, tá? De preferência cego, quando der para fazer, ou duplo cego, tem vezes que não dá para fazer, mas randomizado e controlado, tá? É o mais próximo da verdade científica provisória, tá? E não basta um estudo, tá? Uma andorinha só não faz verão e um único estudo não faz verdade científica provisória. Você precisa de vários estudos. Na minha opinião, eu sou mais rigoroso que todo mundo que eu conheço. Para mim, tinha que ser grandes estudos que a gente chama de mega trials, tá? Que você não acompanha só por 3 meses, você acompanha por 1 ano, 5 anos, 10 anos, 15 anos, tá? Você não trabalha com um grupo de 30 pessoas, trabalha sempre com um grupo de 1000 pessoas, tá? Você sempre não faz um estudo unilocal, você sempre faz multicêntrico, tá? O problema é que para fazer esse estudo mais próximo da verdade científica provisória, custa centenas de milhões de dólares. E aí isso é a exceção e não a regra na área da saúde. Então, se você não pode fazer isso, faz um pool de revisões sistemáticas. Por isso, quando eu mostrei aquele slide, eu sempre falo quantas revisões sistemáticas tem, tá? Então, se você tem várias revisões sistemáticas, tá, que apontam para uma direção, você pode dizer, opa, tá, pode ser que eu esteja diante de uma evidência científica. Em verdade, quando você faz a análise da revisão sistemática, você vai descobrir, para a sua tristeza, que a maioria das revisões sistemáticas são de baixa qualidade. Porque fazer ciência de alta qualidade é dificílimo. Só quem faz ciência sabe como é difícil você fazer ciência de qualidade. Mas isso, tá, não significa dizer que, como é difícil, deixa para lá e eu vou acreditar em tudo. Não, você vai dizer, olha, meus dados sugerem isso, mas é preciso, como eu disse no meu último slide, no penúltimo slide, é preciso mais trabalho nessa área. Tá? Mostrei que um enorme número de trabalhos, mas preciso mais trabalho de qualidade. Entretanto, é preciso que essa mesma régua que nós estamos colocando aqui seja feita para tudo que a gente usa na ciência de saúde ocidental. Tá? Que, quando você vai olhar, Gustavo, eu não tenho medo de dizer isso, eu não vou dizer quais são. Tá? Tem crimes contra a humanidade sendo praticados oficialmente. São cirurgias que não têm nenhuma beneficência, tem custo, tem malefício. E são padrão. Como pode? Como pode? Que diabo de rigorosidade científica é essa que a gente só olha para um lado e não olha para a gente? O que a gente faz? Tem 2 cirurgias que são uma vergonha para uma humanidade. E as pessoas ficam tudo na cara de paisagem. Baseado no trabalhinho de Molina, o trabalho só de Gustavo, tá? Que foi mal menos, que não foi um estudo controlado, que não analisou efeito placebo, tá? Que tinha conflito de interesses envolvidos, tá? E isso vira oficial, rotina oficial que a gente oferece à população, tá? Gastando um dinheiro enorme, fazendo as pessoas sofrerem, Gustavo, com intervenções desnecessárias, a gente finge que não está vendo e todo mundo fica calado com medo. Quer dizer, basta, não pode continuar. Para fazer intervenção na área da saúde, tem que ter rigor científico, tem que mostrar a beneficência. Depois de mostrar a beneficência, vamos analisar custo-benefício e malefício. Tá? Mas isso que você está falando é perfeito. E essa rigorosidade tem que ser analisada nas intervenções, tá, da área espiritual. Se não tiver este rigor, você não pode dizer que é evidência. Evidência, para mim, é verdade manifesta. Você pode dizer indício fraco. Tá? Se não tiver indício fraco, não tiver custo, não tiver malefício, tudo bem. Tá? Você pode até utilizar com indício fraco. Mas se tiver custo e se tiver maleficência, mesmo se só indício fraco, não vai poder utilizar, não. Tá? Vai ter que seguir aqueles 4 pilares de Molina. Tá? É fundamental a gente quebrar esse paradigma. Gustavo, a gente não pode, tá? Nós que temos uma formação rigorosa na área do conhecimento da produção, a gente não pode compactuar com o que está acontecendo na ciência de saúde no Brasil e no mundo. Tá? Tem coisas que não podem mais estarem acontecendo.
Tem práticas que não podem ser mais feitas, apesar de serem recomendadas por associações. Não tem evidência, tá? Tem custo, tem maleficência. Por isso muita gente vai para as PICs, mesmo nas PICs que não tiver evidência, porque ele desconfia que alguma coisa está errada do outro lado. Ele desconfia que a assistência à saúde oficial tem alguma coisa esquisita. Ele percebe. Alguma coisa está errada aqui. Essa indicação aqui, esse tratamento não está me cheirando bem. Ele não sabe dizer. Tá? Mas cabe gente como nós, que tivemos a oportunidade de ter uma formação rica, bem feita, tá? Tanto do ponto de vista científico quanto do ponto de vista humanístico, ético e bioético, dizer basta, basta. Tá? Não é possível a gente continuar compactuando com esse tipo de coisa. É muito importante esse apontamento, Molina. Inclusive, eu sei também das suas batalhas, né, anteriores a respeito de procedimentos que são realizados e que já têm evidências da maleficência e que continuam sendo realizados muitas vezes. E interessante o fato, né, que você chamou a atenção. Atualmente temos até documentários que mostram aí o problema do interesse de Big Pharmas, né, influenciando os processos de tratamento médico. Então, são questões que todo profissional da área de saúde também tem que estar atento a isso, né? E saber que a responsabilidade está em nossas mãos. Quando nós pegamos ali uma informação, queremos atuar fundamentados em evidências, né, informações científicas, saber que a gente tem a responsabilidade também de fazer essa leitura criteriosa que você está apontando, né, verificar a qualidade do estudo, buscar informações como está acontecendo aqui hoje no Diálogo Virtual. E nós vamos para mais uma pergunta. Então, Gustavo, só me permite claro. Opção. E a única maneira da gente melhorar a nossa criticidade, eu tentei, quando estava como coordenador do curso, eu ajudei a implementar, foi uma batalha difícil, o terceiro ano de internato, então aqui na UPE são 3 anos de teoria e prática, mas 3 anos só de prática de internato, foi uma coisa sensacional que a gente fez. Mas eu queria fazer a curricularização da iniciação científica, não tive tempo nem perna para fazer. Mas eu não tenho dúvida, você só vai aumentar a sua criticidade, só vai entender esse diálogo que a gente está fazendo em detalhe, se você botar a mão na massa e começar a produzir conhecimento. É para você ver como é difícil produzir conhecimento de qualidade. Existem inúmeros riscos, a escolha do método, a maneira como você vai aplicar o método, a interpretação do resultado, tudo isso é muito difícil, E você só vai perceber, tá, ao ler um artigo, se o artigo é de qualidade ou não de qualidade, se você tiver isso na cabeça. Deixa eu ver aqui se ele foi coerente com isso. Tá? E mesmo se você não descobrir, ainda assim, o doutor Molina pode ter conflito de interesses. Tá? Não interessa se foi vencedor do prêmio Nobel, ele pode estar errado. Aí você tem que ter, eu quero a prova, e depois que mostrar a prova, você vai analisar a qualidade da prova. Agora, para analisar a qualidade da prova, você tem que fazer a iniciação científica. Tem que fazer. Tá? Desde o primeiro ano da faculdade. Senão vai comer gato por lebre. Vamos fazer clube de revista. Tá? E você vai analisar o que o doutor Molina escreveu agora, saiu agora no melhor jornal de medicina. Mas você não sabe analisar a qualidade. Você vai ser papagaio, você vai ficar repetindo. Você não sabe analisar a qualidade. Então, o clube de revista é legal, desde que você tenha autonomia para entender, então, minimamente, o que está sendo apresentado ali. Né? Eu vou fazer uma heresia aqui, mas que vocês, por favor, nunca mais esqueçam dessa heresia. Tá? Na área da produção do conhecimento, na área da academia, na área da ciência, tá? Nós temos que ser São Tomé. Lembra quando tá Jesus, na tradição cristã, Jesus ressuscita, aparece num corpo luminoso para os profetas, para os apóstolos. Eu sou Jesus, é neguinho, Jesus o quê? Você não é Jesus? Que corpo é esse? Que negócio é esse? Tá, e alguns se convencem, menos um lá, aparentemente, não se convence, foi Tomé. Tomé fala, não, tu não é Jesus, não, coisa nenhuma, que conversa fiada. Aí Jesus diz, bota a mão aqui na minha chaga, Tomé. Aí Tomé botou a mão e diz, mestre, é você sim. Aqui na ciência, a gente não bota só o dedo na chaga, a gente roda o dedo, cutuca para ver se aquela chaga foi um prego romano, ou se foi uma faca, se foi um facão, se foi um alfinete. Para fazer essa rodada de dedo, você tem que fazer produção do conhecimento, senão você não vai saber rodar o dedo. Não, vai comer gato por lebre. Obrigado, Gustavo. É verdade. Temos mais uma pergunta aqui.
Kerlin, pode fazer a leitura para a gente? Sim, professor. A Nicole Caroline pergunta: qual a prática mais comum relacionada à espiritualidade? Lembro-me, quando era criança, minha mãe me levava em benzendeiras. Que legal. Veja, do ponto de vista científico, no momento que a gente pode mensurar as práticas integrativas mais usadas, são realmente as ligadas à medicina tradicional chinesa, tá? Ou as orientais, como meditação, tá? Yoga. Mas você tem, por exemplo, uma das que muito se usa muito mesmo é a aromaterapia. A aromaterapia tem sido muito usada, tá? Tem algumas que praticamente não se usa. Tá? Deixa eu me recordar bem aqui, a que menos se usa. Você vê que uma que é chamada PIX, portanto, teoricamente tem uma dimensão mais ampla, tá? E que tem resultados muito legais. Musicoterapia, tá? Musicoterapia, nós fizemos um trabalho de uma revisão, um overview de revisões chamada sobre musicoterapia na assistência ao parto, tá? E mostrou que na sala de parto, musicoterapia funciona maravilhosamente, reduz dor, melhora. Mas, inclusive, não consegui publicar, porque os jornais não querem essas coisas de PIX aqui, não, esse negócio não. Sonegam até a possibilidade de a gente ter essa informação, tá? Mas eu diria mais ou menos que essas são as mais comuns, tá? Mais utilizadas. A acupuntura é muito utilizada, né? Muito utilizada. E tem resultado, em algum desfecho, a acupuntura é muito bom. Homeopatia é muito utilizado, mas está num tiroteio muito grande agora nos últimos momentos. Ela é considerada uma prática integrativa complementar, né? Se eu for lembrando das 29 por sequência, tá, eu diria com mais certeza. Mas não tenho como negar que aquela que apresenta, do ponto de vista científico, mais resultados em diferentes desfechos é a meditação. É diferentes tipos de meditação. Nós vamos aqui para a última pergunta. Aí vou pedir agora para a Malena fazer a leitura dessa pergunta. Fechando com a pergunta de José Tadeu Pinheiro. Professor, qual a importância dos CEPs na pesquisa envolvendo seres humanos? Corre o risco da possível implantação do projeto de lei em andamento? Primeiro, fazer destaque aqui. O professor José Tadeu Pinheiro é uma das pessoas mais importantes na história da ciência brasileira, tá? E na história da bioética. E ele traz essa pergunta porque ele está agora numa grande luta, porque está o CEP, né, o sistema CEP-CONEP foi implementado no Brasil para defender, tá, os pacientes da pesquisa, né, que estavam muito vulneráveis, né, com todos os interesses envolvidos. E se consolidou, né, ele melhorou a qualidade, não só melhorou a proteção aos participantes, aos sujeitos das pesquisas científicas envolvendo seres humanos, mas também melhorou a qualidade da pesquisa científica, melhorou o nível de consciência ética e bioético envolvido nas pesquisas científicas. Mas nesse momento ele está sob o ataque, porque ele é muito rigoroso, tá? Ele é muito exigente do ponto de vista do cuidado que a gente tem que ter durante a pesquisa com os pacientes e depois da pesquisa com os pacientes, dos participantes. E há uma grande tentativa de flexibilizar isso, que vai ser muito ruim para a pesquisa brasileira, principalmente para os participantes da pesquisa. Tá? Então, há um grande movimento nacional na internet, se alguém botar, para apoiar, tá? Para que não haja mudança, pode haver aperfeiçoamento, claro, tudo está sempre, nada está parado, tudo tem constante transformação, se chama CEP-CONEP também, a ética e pesquisa envolvendo seres humanos também. Então, todas as tentativas de melhoria, e como melhorou desde que a gente começou a implementar, o professor José Tadeu foi uma das pessoas também que ajudou a implementar inúmeros comitês de ética e pesquisa no Nordeste, aqui em Pernambuco, tá? Como a gente melhorou desde então, de 30 anos atrás, um pouco mais, um pouco menos. Mas jogar isso de fora e deixar os pacientes, tá, sob
sob o jugo dos interesses da indústria farmacêutica, tá? E a outra ética, a gente tem que ter essa clareza, tá? A indústria farmacêutica, a indústria de materiais na área da saúde, tá? A minha visão de ética, eu sou professor de bioética e de ética, tá? A ética, para mim, é relativista, varia de grupo para grupo, momento para momento, de conceito histórico. Tá? Então, a gente tem que ter clareza que a ética do profissional de saúde é diferente da ética do empresário, tá? Que está lá. O maior valor nosso, como eu disse, o maior valor nosso, para mim, é beneficência. Tá? O segundo é beneficência, terceiro é beneficência. Para ele, o maior valor é o lucro. Primeiro valor é o lucro, segundo valor é o lucro, terceiro é o lucro. A gente tem que ter essa clareza disso. Se a gente deixar que esse valor seja o mais importante na pesquisa envolvendo seres humanos, vamos voltar. Eu tenho uma aula, uma palestra, Gustavo, Malena e Terlin. Eu tenho uma palestra que chama-se Quando a Ciência Dá Errado. Tá? É uma palestra que eu mostro alguns dos graves tragédias da história da ciência. Tá? Mesmo querendo fazer o bem, tá? Por não falta de consciência ética e bioética, fizemos grandes tragédias na história da ciência da saúde. Tá? Inclusive, uma palestra que a primeira vez que eu a criei foi a pedido da ABIN, tá? Preocupada com bens sensíveis, a cadeia de bens sensíveis que passa, inclusive, para a questão de vacina. Tá? Eles souberam, eu tinha essa palestra, eles souberam me pedindo para dar palestra para os membros da ABIN, tá? Mostrando quanto é tudo muito arriscado. Se a gente vai relaxar, eu não tenho dúvida, escreva aí, tá? Que dia hoje é 23. Se a gente relativizar e flexibilizar o sistema CEP-CONEP, nós vamos ter em pouco tempo, novamente, grandes tragédias humanitárias, porque a gente relaxou e deu chance ao azar. Eu acho que o Sr. Tadeu foi muito oportuno. A gente tem que fazer um grande movimento de defesa do sistema CEP-CONEP que está ameaçado no momento. Muito obrigado, professor Aurélio Molina, pelo posicionamento. Obrigado também à plateia e ao professor José Tadeu pela provocação. E nós estamos caminhando agora para o final do nosso evento. Agradeço a Cherny e a Malena pela participação no evento hoje. Em outras edições teremos outros estagiários participando aqui com a gente. E quero aproveitar aqui, Molina, para deixar aqui para você fazer uma fala, né, final aqui, se você quer deixar mais alguma mensagem para a gente, para a audiência que está se assistindo. Tivemos, até o momento que eu estava acompanhando ali, mais de 150, acho que quase 160, mais de 160. Legal, coisa, parabéns. Tá? Parabéns. Então, abra aqui o espaço para você deixar uma mensagem também. Beijo no coração. Só isso. Tá? Curtam, aproveitem. Se deliciem com essa viagem de estar aqui nesse planetinha no beiral da Via Láctea, que é um dos trilhões de galáxias no universo, cada galáxia com trilhões de sistemas solares. É muito legal estar vivo, é muito legal estar curtindo esse momento aqui com vocês. Tá? É um privilégio, agradecer a oportunidade de a gente estar aqui vivo, se curtindo, crescendo, ajudando muito melhor, tá tendo compaixão por todos os seres. Tem uma prece que eu faço todo dia, tá? Que eu vou compartilhar com vocês. Tá? Ela é budista, tá? Mas é muito bonita. Ela diz assim, tá? Por inumeráveis que sejam os seres, comprometo-me a acolhê-los, protegê-los e libertá-los do sofrimento. Por enorme que sejam as paixões, tá? E a ignorância, comprometo-me a extingui-la. Por insondável que seja o Dharma, isto é, tá? O entendimento da realidade, tá? Comprometo-me a aprendê-lo. Tá? E por inatingível que seja e absoluto que seja a verdade de um Buda, comprometo-me a alcançá-la. Tá? Então, vamos tentar fazer essa vida aqui o melhor possível, com muita compaixão pelo planeta, pelos seres humanos, pela humanidade, por todos os seres, tá? E poder ser parte da solução e não do problema, né? Tá? Antes que seja tarde.
Mas é uma honra, viu? Muito obrigado por essa oportunidade de compartilhar minhas visões. Aprendi com todo mundo aqui. Muito obrigado. Parabéns, Gustavo, parabéns, Daniel, parabéns, Helena, parabéns, Terlen. Vida longa para o programa de vocês, vida longa. Muito obrigado, professor Aurélio Molina. Vamos aqui para algumas mensagens finais. Vou deixar também as estagiárias darem um tchauzinho aqui para a gente. Podem abrir o microfone, a Tcherlin, Malena. Beijão, muita luz. Obrigada, professor, por todo o conhecimento. Aprendi bastante hoje. Malena, o microfone está fechado. O cachorro estava latindo muito alto. Não tem problema. Muito obrigada, foi ótima a palestra. Conheci muito, principalmente uma hora que eu gosto muito. Muito bom. Até a próxima, então. E vamos aqui para algumas mensagens finais. Muito bem. Agradeço, então, ao nosso palestrante de hoje, professor, doutor Aurélio Molina. Agradeço também a toda a nossa audiência que está acompanhando aqui o evento. Quero lembrar a vocês, participantes, que nós temos uma playlist dos diálogos virtuais aqui no YouTube. Então, viaje um pouquinho, dá uma fuçada, brinque um pouquinho aqui nessa playlist. Existem muitos conteúdos ali, conteúdos produzidos com muita seriedade, com grandes referências na área da saúde no Brasil. Convido vocês também a acompanharem, a seguirem o nosso perfil no Instagram, é o @gpes.pe, tá? E lá vocês vão encontrar o nosso Linktree no nosso site, no nosso perfil do Instagram. E vocês vão conseguir encontrar muitas informações que nós temos no nosso canal do YouTube, vão encontrar nossa playlist no Spotify, nosso site. Então, fica esse convite para vocês. Agradeço também ao apoio aqui da Universidade de Pernambuco. Este projeto de extensão, ele é financiado pelo Programa de Fortalecimento Acadêmico da Universidade de Pernambuco, PFA-UPE, edital PROEC PFA 01 de 2023. Agradeço à equipe de monitores que trabalhou aqui para esse evento e todos os docentes também envolvidos. Pessoal, por hoje é só e nós aguardamos vocês no próximo diálogo virtual. Até mais.